A dança do ventre é a dança feminina mais antiga que se tem registro. Existiam pinturas em cavernas retratando ela. Pertence à era do matriarcado, época em que as mulheres tinham uma posição dominante na família e na sociedade. As sacerdotisas praticavam ela em rituais sagrados ligados à fertilização. Seus movimentos simulam as contrações do parto, preparando dessa forma as mulheres para se tornarem mães. É uma dança de origem oriental que disseminou pelo mundo e dizem os pesquisadores que os ciganos seriam os responsáveis pela sua propagação pelo mundo. Eu recebo aqui no estúdio a Nádia Salomão, que é professora de educação física e atuante em danças, com especializações voltadas para o público feminino, e recebo também a fisioterapeuta pélvica Gigliola Macchi. É assim que fala seu nome? Isso. Diferente, né? A gente vai falar sobre os benefícios da dança. Meninas, todo mundo de preto hoje mesmo? Sejam bem-vindas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu vou convidar vocês para virem aqui comigo para a gente falar um pouquinho dos benefícios dessa dança tão linda, né? Porque a gente escuta falar tanto na dança do ventre, dança cigana também, mas enfim, especificamente a do ventre, ela tem uma função. Sim, Sejam bem-vindas. Exatamente, obrigada. Exatamente como você falou, existem várias vertentes sobre a história da dança do ventre, né? E uma delas é que veio do Antigo Egito, mas tem dados históricos também, que veio da Grécia, que veio da Turquia, da Índia, enfim, não sabemos ao certo a verdade, né? Mas que são vertentes que nós consideramos na dança. Quais são as técnicas que podemos trabalhar com a dança do ventre? A técnica específica são batidas de quadril, os movimentos, né, de quadril, são batidas, ondulações, sinuosos e tremidos, né? E podemos agregar também as outras danças, como o balé clássico, o contemporâneo, enfim, dá para brincar com outras danças também na dança do ventre, né? Agregando. Agora vamos falar um pouquinho como a fisioterapeuta. Como que pronuncia o seu nome mesmo? Eu pronunciei certo? Isso, no português ele está correto. Gigliola mesmo. Gigliola? Isso. De que origem? Italiano. Italiano. Macchi, no italiano, né? ele pronuncia Gigliola. Aí, Gigliola Macchi mesmo. Gigliola Macchi. A gente está falando aqui dos benefícios, você é fisioterapeuta, o que é assoalho pélvico? Então, o assoalho pélvico é um grupo muscular que fica na parte inferior da bacia, ou seja, da nossa pelve, a parte inferior do quadril. E ele tem a função de sustentar os órgãos pélvicos, no caso de mulheres, útero, bexiga e o reto, que é a parte final do intestino. E ele também participa do controle da saída de urina, de fezes, de diversas substâncias do corpo e também participa na relação sexual. A gente poderia mostrar, se pudesse uma de vocês, né, ficar de pé e mostrar pra gente com relação cada movimento, para que serve cada movimento. Vamos? Porque a gente tem mais, né, ideia de como é trabalhado. Todo mundo de preto hoje, gente, muito engraçado. Vocês têm várias roupas para dançar de várias cores ou dançam sempre de preto? Não, várias temos roupas, várias cores. Pra TV achei melhor o preto. Por que você achou melhor para TV preto? Abafa. Fala pra mim, abafa, para parecer mais magra, é isso? Mais Mas é alta. verdade, preto parece ser mais magra. Bom, vamos Enfim. lá. Quais são os benefícios? Explica pra gente. São vários benefícios, né? Nós temos a questão afetiva também, né? A autoestima melhora bastante. Muitas mulheres, quando começam a praticar, começam a perceber mais assim, a questão da postura, que também é uma coisa que ajuda na qualidade de vida, né? Vontade de entrar em lojas e comprar esmaltes, maquiagens, não é? Brincos, eu acho que estimula isso. Estimula
e só um pouquinho a autoestima e um pouquinho da vaidade, né, da mulher. Agora isso acontece muito. A gente estava falando com relação a todo o aparelho, né, Sim, da mulher, reprodutor da mulher. Inclusive, trabalha também ajuda para pessoas que têm incontinência urinária? Sim, a Gi explica melhor que ela é especialista. Então, a gente proporciona, como a gente tem movimentos de encaixe do quadril, vou ficar um pouquinho de lado aqui, dá para mostrar mais. O movimento de encaixe do quadril, ele também proporciona uma conscientização melhor. Mostra o movimento pra gente, por favor. Aqui. Giglio, olha. Esse movimento, que é o encaixe e o desencaixe do quadril. Encaixe e desencaixe. Esse encaixe e desencaixe, a gente proporciona com o movimento do osso pélvico. A gente tem a musculatura que ela vai do osso da frente, que é o pubis, até o final da coluna, que é o cóccix. E a musculatura do assoalho pélvico, ela entra nesse movimento também. Consequentemente, com a musculatura profunda do abdômen, ela puxa e ela dá uma melhor conscientização para esse músculo, esse grupo muscular que não é costume treinarmos, mesmo em academias, em outras atividades, não é o costume treinarmos o grupo muscular do assoalho pélvico. Então, com a dança, ela proporciona uma melhor conscientização e ela também melhora a irrigação do local e também proporciona um fortalecimento que acaba trabalhando como uma prevenção para algumas disfunções, como do trato urinário, né, que é a incontinência urinária, como melhora o funcionamento intestinal, a gente consegue ter um alongamento e um relaxamento da musculatura em volta ao reto, né, ao canal anal por onde saem as fezes, e a gente consegue também ter um melhoramento na relação sexual, também trabalhando essa musculatura que está envolvida. E esse movimento, ele pode ser feito de duas formas, né? Que é o impactante e isso, aí é um impactante, que você vai, contrai e relaxa rápido. No início das aulas, as pessoas têm muita dificuldade para fazer esses movimentos? Nem sempre, porque quando elas chegam, primeiro tem levam aquele susto com algumas, né? Não a maioria, mas algumas chegam e ficam, é muito difícil, mas não chega a ser tão difícil. Eu acho que toda mulher consegue fazer e tudo é passado de uma forma lúdica, né? Durante as aulas, até assim, né? Brinco, né? Tipo, tem um movimento que você faz aqui, né? Que é o mar. Eu falo, limpa a parede com o quadril. Né? Então, vai para a parede e faz esse movimento, né? Então, tudo é dessa forma, né? Então, quando você chega a uns 4, 5 meses, elas estão dominando bem, né, alguns movimentos básicos, mas de forma correta. Mas também tem a questão... sentem um pouco de vergonha, por exemplo, no iniciozinho que estão aprendendo? Não vejo muito, não. Tem umas que mas aí depois eu acho que vê a turma toda fazendo e assim acontece aquela empolgação, né? E vai. Trabalha mais a sensualidade também? Muitas falam, se em casa, por exemplo, a relação melhorou, vai começar a fazer a dança do ventre. Como que funciona? Olha, eu tenho alguns casos de alunas que dizem que o marido fica com ciúme, porque elas melhoram a postura, como eu falei, aí começam a buscar coisas para ficar com a autoestima. Aí os maridos começam a sentir um pouco de ciúme, perguntando por que você está se arrumando tanto, né? Mas é normal, depois eles se acostumam. Pois é, tá vendo, gente? É por isso que eu falo sempre aqui no programa a importância de você se arrumar, de você se cuidar, de você se amar. Porque não é uma pergunta normal, concorda? Não, por que você tá se arrumando tanto? Ficar com ciúme. Ou seja, para um marido ficar com ciúmes, porque uma mulher começou a se arrumar mais um pouquinho, ela devia estar bem desarrumada, bem descuidada. E daí ele achou aquele fato dela andar mais arrumada, mais bonita, né? Curioso, assim, achou que não era uma coisa normal. Tá acontecendo alguma coisa que essa mulher tá se arrumando muito. Por isso que você tem sempre que estar bonita, bem cuidada, porque ele tem que se acostumar. A minha mulher, assim, ela é bem cuidada, ela é bem arrumada, ela dá trabalho, porque ela se cuida. Dá trabalho no bom sentido, mas é verdade, não é, meninas? Vocês concordam comigo? Tem que falar, né? Todo mundo, porque assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a gente, né? Buscar todos os dias melhorar.
né? Eu me cuido, eu me amo, eu certeza. faço. Se você está fazendo uma dança, ou caminhada, ou vai à academia, mas eu não tenho condições de ir à academia, mas caminha. Se não tem condições de caminhar, vai à frente da televisão, liga um som, dança. Uma hora de dança dentro de casa já muda a nossa vida, né? Já dá uma transpirada, já se sente melhor. Isso é muito importante. Está sempre em movimento. Você que lida com isso todos os dias, com a dança, você como fisioterapeuta sabe a importância que tem da gente se movimentar, né? Com certeza. Inclusive na gravidez também é uma dança que é favorável, muito favorável. Claro que se a gestante está clinicamente indicada, se ela não tem nenhuma contraindicação absoluta que vá prejudicá-la, ela está completamente indicada a fazer a dança por causa justamente os movimentos sinuosos, todos os movimentos que mexem a pelve, além de ajudar no desconforto muscular dessa mudança que está acontecendo na região por causa do crescimento da barriga, o crescimento do útero, ele também vai ajudar no alongamento da musculatura do assoalho pélvico e na contração, já prevenindo ou melhorando aquela incontinência, né? Parto, incontinência urinária do finalzinho da gravidez, que você espirra, faz xixi. E também preparando para o parto independente do tipo. Ele é mais usado no parto vaginal, mas também no parto cesáreo, porque ela vai ter mais consciência de todo o seu corpo. E quando ela retorna, após o período do resguardo, ela retorna com mais uma memória muscular melhor do seu corpo para qualquer outra atividade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Depois a gente vai aproveitar que a gente está falando aqui dessa dança maravilhosa, de certa forma enigmática, né? A gente vai receber aqui uma taróloga para a gente tentar decifrar um pouquinho. Por que será que nós mulheres somos tão curiosas, hein? Gostamos de saber do futuro, por exemplo. A gente vai falar sobre isso hoje. Falando em futuro, né? Nesse olho espiritual que muita gente fala, ou até no tarô, que é uma ciência, a gente vai falar também da nossa visão, literalmente, porque hoje é dia do oftalmologista e nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você quer mudar o visual? Ficar toda bonita, maravilhosa, linda, é só você enviar um e-mail aqui para o nosso programa, porque todas as sextas-feiras o nosso querido Roberto Martins escolhe uma que enviou um e-mail para cá para ser transformada em nosso programa. Para você participar, você envia uma foto, tá dizendo por que você quer ser transformada para o e-mail bandemulhertransforma@gmail.com. Quem sabe você será escolhido, eu vou te receber aqui para mudar o seu visual, hein? Bom, intervalo rápido e no próximo bloco a gente recebe o oftalmologista Dr. Diogo Lucena para falar sobre a saúde do nosso olhar. Depois do intervalo eu te espero. Gardélia, obrigada mais uma vez em poder participar do seu programa e hoje eu vou dar 2 dicas de alimentação fantástica. Bom, a primeira dica é essa saladinha aqui super simples, prática e super saudável que em poucos minutos você prepara. Eu preparei aqui, coloquei o alface, utilizei o alface crespa, o brócolis, os tomatinhos e a cebola roxa. São 4 ingredientes aqui que a gente prepara rápido e oferece à nossa saúde várias vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras que previnem contra o câncer, que previnem contra o diabetes, que previnem contra o colesterol alto e que ajuda a gente a perder uns quilinhos. Então é só lavar o alface, lava o tomate, cozinha o brócolis, pica a cebola roxa. A cebola roxa eu escolhi porque ela tem mais antocianina, que é um antioxidante poderoso aí contra o câncer, e os tomates vermelhinhos, eles são fontes de licopeno, que é outro antioxidante fantástico. O brócolis tem cálcio, tem fibra, tem fósforo, tem magnésio e tem luteína, que é um antioxidante também fantástico para a nossa saúde. E o alface, ele é fonte de magnésio, ele é fonte de fibra e ele é fonte também de potássio, que são nutrientes fantásticos para ajudar na redução da pressão arterial, para ajudar na saciedade, para ajudar até para aquelas pessoas que têm problema para dormir. Que tal essa saladinha aí na hora de almoço de entrada? É uma boa, hein? A segunda dica que eu trouxe
é esse suco fantástico para a saúde. É um suco funcional, riquíssimo em nutrientes, que ajuda a detoxificar o nosso organismo. Então eu trouxe a couve, que é um alimento fantástico, rico em cálcio, rico em magnésio, rico em fibras e rico também em antioxidantes. Trouxe a cenoura, que são fontes de beta-caroteno, um antioxidante fantástico para a nossa saúde, e também fibras, né, e várias outras vitaminas e minerais. Trouxe o abacaxi, que é fonte de bromelina, uma enzima fantástica para ajudar na digestão. Então aquelas pessoas que queixam com problema digestivo, que tal acrescentar abacaxi no seu dia? E trouxe também esse raminho de manjericão, que é uma erva maravilhosa, fonte de vários nutrientes e também de antioxidantes para a nossa saúde. Então é um suco detox que a gente vai bater tudo no liquidificador, preparar e tomar uma vez por dia. Que tal? Tá aí, todos os ingredientes batidinhos aqui. E agora prontinho pra gente fazer um brinde à nossa saúde. Olha a delícia! Tá aí um suco funcional, detoxificante, que só faz bem à nossa saúde. Um brinde à nossa saúde. De volta com o nosso Band Mulher. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com as meninas, né? Falando de dança do ventre. A gente vai receber hoje também aqui uma taróloga para falar pra gente como que se lê, né, através das cartas do futuro. Agora a gente vai falar de outra forma de visão. Literalmente nós vamos cuidar da saúde dos nossos olhos. Porque como diria o poeta, os olhos são as janelas da alma. A visão nos dá acesso à maioria das informações sobre o mundo à nossa volta. Infelizmente, existem algumas lesões, doenças que podem acometer nosso sistema visual. A gente tem que tratar, cuidar. E hoje, no dia do oftalmologista, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. Os médicos brasileiros são referências no assunto. Eu recebo aqui no estúdio o oftalmologista, o Dr. Diogo Lucena, que é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor Diogo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Bom, a gente cuida de tudo, muitas vezes a gente vai adiando, né, a visita ao médico, enfim. A visita ao oculista tem que ser anual, isso é fato? Isso é fato. Na verdade, as recomendações vão variar dependendo da fase da vida. E os cuidados com a visão têm que ser feitos desde antes até do nascimento e até os últimos dias da vida. Existem cuidados que são importantíssimos de serem tomados em cada fase. Quando o bebezinho nasce, é importantíssimo você levá-lo ao oftalmologista, não é? Na verdade, o primeiro exame oftalmológico deveria ser feito dentro da própria maternidade, né, no momento do nascimento, porque existem doenças que já se manifestam ao nascimento. Quais são essas doenças, doutor? Por exemplo, catarata pode aparecer na forma congênita, glaucoma congênito, alguns tumores, estrabismo, várias doenças podem ser detectadas já ao nascimento. E um exame muito rápido, que a gente chama de teste do reflexo vermelho, e é conhecido popularmente como o teste do olhinho, pode de uma forma muito rápida, muito simples, detectar a presença de algumas dessas doenças. Então, de uma forma rápida, a mãe já sai da maternidade com essa noção de se a criança pode ou não ter alguma dessas doenças que fazem parte são detectadas no teste do olhinho. Doutor Diogo, como que a gente deve cuidar dos nossos olhos no dia a dia? Acho que, de um modo geral, o que a gente vê hoje é que os cuidados com os olhos têm sido um pouco negligenciados. Né? Isso é fato? Por mais que a gente tenha informações, né? É um fato, em todas as fases da vida. Desde o cuidado para a prevenção das doenças, que seria a melhor forma da gente cuidar da visão, né? Ao invés da gente ter que ficar depois buscando cura para problemas que já estão instalados. E até situações normais do dia a dia, como a gente vê hoje crianças que passam quase que o dia inteiro, né, fazendo uso de tablets, celulares, computadores, e de uma forma talvez desequilibrada. E tudo que é desequilibrado vai trazer algum prejuízo para a saúde, no caso da visão não é diferente. Essa negligência que você citou com relação à saúde, por mais que tenhamos informações, né, cada vez mais a gente tem a facilidade, né, da informação o tempo inteiro, tablet, celular, enfim. As pessoas ainda continuam sem cuidado. E já que eu citei tablet e celular, eu acho que é um dos fatores também que causam muitos problemas na visão. O que a gente tem observado, e vários estudos científicos estão trazendo esses resultados à tona, é que em muitas populações em que essa questão do uso excessivo do computador e do celular se tornou uma rotina,
a incidência de problemas de visão tem aumentado de uma forma bastante considerável. Você quer ver um exemplo prático? Lá na Universidade de Xangai, na China, um estudo recente mostrou que 80% dos alunos que entraram na faculdade tinham algum problema de visão, né, que necessitava de correção com óculos, a maioria deles hoje miopia. E acredita-se que isso está muito relacionado a esse tipo de desequilíbrio, de falta de um uso correto, né, da visão ao longo da vida. Existe alguma lente, doutor Diogo, que a gente consiga colocar para usar o tablet, o celular? Quais seriam os cuidados? Pois é, muita gente pergunta isso e até existem alguns produtos que tentam limitar a radiação que vem das telas para chegar aos olhos, mas o maior problema, na verdade, não está da luz da tela em si. O maior problema vem do uso excessivo da visão de perto durante muitas horas seguidas, né? Então, exercícios de, por exemplo, de esforço visual para joguinhos, leituras, estudos, que passam de 2, 3, 4 horas seguidas, certamente estimulam o desenvolvimento da visão da criança e do adolescente de uma forma errada. E além disso, o que alguns estudos têm comprovado é que a radiação ultravioleta, né, do Sol, a exposição à radiação ultravioleta do Sol, também é uma forma de proteção e de estímulo correto para o desenvolvimento da visão. E o que a gente vê hoje é que as crianças, né, moram em apartamento, saem de casa para a escola, da escola para casa, ficam em casa às vezes a maior parte do dia ou vão para algum outro curso de atividade extracurricular e o contato com a luz do sol e atividades ao ar livre é cada vez menor, né, durante esse período da infância e da adolescência, que é o período em que o sistema visual está em amadurecimento, né? Desde o nascimento, a criança não nasce com o sistema visual formado plenamente. Ele vai se desenvolvendo nos primeiros anos de vida, até os 5, 6 anos, que é a fase em que ele atinge já uma forma mais madura, mas permanece até a fase de entrada na vida adulta, 18, 20 anos. Então, nessa fase é a fase que o olho realmente precisa receber estímulos adequados para que ele possa se desenvolver da forma normal. Quais são os procedimentos, doutor Diogo, para que a gente possa ter uma visão com saúde? Olha, acho que a gente teria várias coisas aqui que seriam interessantes a gente citar. Eu diria que nessa fase, na primeira infância, é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado porque a criança dificilmente vai saber expressar qualquer dificuldade que ela tenha de visão. Então, crianças até 5, 6 anos, elas estão nessa fase de amadurecimento do sistema visual. E qualquer problema de visão que ela tenha e não corrija nessa fase, pode levar ao desenvolvimento imperfeito do sistema visual, o que muita gente chama de olho preguiçoso, né, ou ambliopia, que é o termo médico, que é justamente isso, quer dizer, o olho que não teve condições adequadas para se desenvolver nesses primeiros anos de vida. Então eu diria que essa fase é uma fase que é crítica para que a gente possa cuidar da visão, né, para o resto da vida daquela pessoa. Se ela não receber estímulo visual adequado nesses primeiros 6 anos, né, e cuidados oftalmológicos adequados, ela pode carregar problemas para o resto da vida. Então acho que essa seria uma recomendação importante da gente deixar para toda a população, né, para todas as pessoas, para as mães em especial, que estão cuidando dos seus filhos, os pais com crianças nessa idade, que se a gente não tiver atenção para dificuldades que as crianças apresentam e às vezes não vão verbalizar, nós vamos ter grandes consequências para o resto da vida. Outra informação importante, né, e vale lembrar a todos, é com relação aos óculos sem fator de proteção solar. Muita gente vai no preço comprando aí óculos de qualquer forma e esquecendo dos riscos, não é, doutor? Rapidinho para a gente concluir. Isso é verdade. As lentes, toda lente de óculos, principalmente os óculos de sol, que vão ser usados ao ar livre, precisam ter filtro para radiação ultravioleta. E isso não tem uma forma prática de ser medida, né, a olho nu, só com aparelhos. Então, lentes de sol que não têm filtro ultravioleta certamente podem favorecer a formação de catarata e degeneração macular relacionada à idade, isso já é comprovado também cientificamente. Então, lentes que tenham filtro ultravioleta certamente são as que devem ser preferidas. Então hoje, no dia do oftalmologista, eu quero te parabenizar, doutor Diogo, você que está representando, né, todos aqui os oftalmos no nosso programa, né, por esse trabalho belíssimo, lembrando a importância da consulta ao oftalmo pelo menos uma vez por ano e dependendo do problema de saúde sempre, né, para acompanhamento, glaucoma, catarata, entre outros. É verdade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer mesmo a gente poder levar a informação, né, para que as pessoas possam ter
uma visão perfeita ao longo da vida. É um prazer mesmo. Olha, muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai saber, a gente está falando aqui da visão, dos cuidados com o nosso olhar. No próximo bloco a gente vai ter outra forma de visão, a gente vai saber como que um tarólogo consegue enxergar o nosso futuro, dar dicas para o nosso futuro. Depois do intervalo eu te espero. Até lá. O primeiro modelo de óculos que se tem notícia foi produzido no século XVIII. Nessa época, as lentes eram feitas com pedras semi-preciosas e o uso do acessório apontava que a pessoa fazia parte da elite. Atualmente, os óculos são peças indispensáveis. Eu busco, primeiramente, saber quais são as principais atividades diárias do cliente, né? E se ele já busca algo que ele já tem em mente, porque as pessoas chegam aqui, às vezes, com a sua opinião formada. Tem pessoas que não sabem nem o que vai usar, então nós damos a opinião. E existe o rosto oval, existe o rosto quadrado, o redondo, existe o rosto alongado e o triangular. Para o rosto quadrado, nós buscamos mais as armações retangulares, armações alongadas. O rosto quadrado, normalmente, ele combina com vários tipos de modelos de armação. É mais fácil até para a escolha do óculos. Então, tamanho médio, mais ovalado, assim, puxado para a parte temporal, ficam mais bonitos. O rosto oval, a gente busca aquelas armações que são mais puxadinhas, né? Faz aquele estilo como chamado gatinho, né? Então, o rosto longo seriam mais as armações com a parte reta superior, embaixo mais ovalada. Também dando um leve puxadinho para a parte temporal, também fica muito bonito. E dependendo também do quadrado, com um designer tipo sextavado, também fica bem proporcional, fica bem bonito. O rosto mais triangular, armações quadradas, ficam bem bonitas, não muito alongadas para a parte temporal, senão fica desproporcional ao rosto também. E as armações também que seja com reta na parte superior e pode ser ovalado também para a parte inferior, para baixo. Para os rostos mais arredondados, a armação mais adequada seriam as armações retangulares, que mais alongada para a parte temporal, se adequa ao melhor rosto redondo. Então, o modelo clássico seria aquele modelo mais retangular e um preto básico, né, que combina com tudo, e o famoso tartaruga, né, que é o demi, que são óculos que nunca saem da moda. O tarô é um instrumento milenar. Acredita-se que ele tenha vindo dos hebreus, mas não existem provas, pois os primeiros escritos do tarô eram folhas soltas, não existiam livros na época. Estima-se que isso tenha em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Ele é um baralho de 78 cartas, dividido em 22 arcanos maiores, que coincidentemente levam as 22 letras do alfabeto hebraico, e 56 cartas dos arcanos menores, que foram depois adaptados para o baralho de jogar buraco, pôquer e tranca. Imagina-se que ele tenha se difundido através do norte da África para o sul da Europa, da Espanha, da Itália, da França, mas nada é comprovado. Dizem até que nasceu na China, onde os arcanos seriam pintados nas cascas da tartaruga. Alguns dizem que veio do Egito, pois dentro das pirâmides tem umas inscrições muito parecidas com o baralho do tarô. Não se sabe ao certo de onde veio e como se espalhou, mas o fato é que o tarô é uma ferramenta para olhar sua vida daqui para frente e tudo aquilo que pode acontecer. É uma orientação, pois afinal, temos o livre-arbítrio das nossas vidas. A melhor decisão é sempre a nossa. Por que nós mulheres temos tanta... Aliás, todo mundo tem curiosidade, mas parece que as mulheres, não é, meninas? Vocês continuam aqui comigo para a gente conversar. As mulheres são mais curiosas, né, quando se tratam de futuro? São um pouco, mas o público masculino tem aumentado bastante
E às vezes curioso que o marido manda a mulher. Ah, é? O marido manda a mulher para saber das coisas? Para saber dele. Eu não sabia desse detalhe. Sério? Gente. É muito. Não porque ele não quer ir, aí manda a mulher, por quê? Eu acho que fica Ou tem preconceito? Cultural. É cultural? Não, acho que é cultural. Tem uns que só vão com elas e tem outros que, não, vai você e você faz as perguntas para mim. Às vezes timidez, às vezes não quer se expor, às vezes não quer dizer que gosta, às vezes usa um terceiro para poder fazer isso. Agora, eu acho que vale a gente esclarecer que muita gente confunde e acha que o tarô está ligado a religião, alguma, sei lá, espiritualidade, enfim. Tarô é ciência. Tarô é ciência. Explica pra gente. O que acontece? A origem do tarô, como você está dizendo no início, ela é uma origem indefinida. Os primeiros dizeres do tarô eram livros, eram folhas soltas, sem autores. Isso encontrou, eu acho que 5, 6 mil anos antes de Cristo. Tem no Egito, tem hoje em dia onde é Israel, mas no território dos hebreus, tem na China, tem vários escritos e vários indícios espalhados pelo mundo antigo. Dizem os chineses que eles faziam desenhos dos arcanos nas cascas de tartaruga. Os egípcios matavam os animais, tiravam o sangue, misturavam com uma areia, uma terra específica para fazer a tinta e pintavam dentro das pirâmides, das paredes internas. Eu mesma, quando fui ao Egito, entrei numa daquelas e assim, as figuras, é claro, você está vendo figuras desenhadas há 5 mil anos antes de Cristo. Obviamente passou uma ou outra por restauração. Mas são desenhos muito próximos aos arcanos do tarô. Você é uma estudiosa. Eu estudo há muitos anos. Isso. Eu sou taróloga há 35 anos, mas Precisa eu estudo ter um dom. há mais. Você só vê através das cartas ou você tem uma vozinha aí do além que está falando? Graças a Deus eu não tenho voz nenhuma. Eu só vejo assim, através das cartas. Eu tenho uma sensibilidade a mais, mas para você ser uma profissional da comunicação, você também tem que ter uma sensibilidade a mais. Para o engenheiro, ele também tem que ter uma sensibilidade a mais. Para o tarô também, o médico também. Qualquer profissão que você vá, se você não tiver uma inclinação para aquilo, não é que você não vai fazer, você vai, mas você não vai fazer tão bem quanto o outro que tem. É a mesma coisa, você me dá um trabalho de matemática, eu vou fazer nas coxas, eu não entendo matemática, eu entendo de outra coisa. Então, assim, você é capaz. Mas você vai ficar mais elaborado, você vai caprichar mais quando você entrega um trabalho que você tem o talento para fazer. Mas consegue se evoluir na intuição, por exemplo, ou não? Sim. Se você só for técnico, você for um estudioso, mas não conseguir, não tem essa intuição digamos, de nascença, não nasceu intuitivo. Você consegue desenvolver ou não? Consegue, tudo você consegue. Eu sou adepta da teoria de que você consegue o que você quer. Você vai ter um pouco mais de esforço, você vai ter um pouco menos de esforço, mas você consegue. Claro que consegue. Agora, quem tem isso natural, flui melhor. Vocês já jogaram tarô, meninas? Nunca? Tem curiosidade? Nem um pouquinho? Você tem? Tenho, mas também tenho medo. Muita gente tem medo? Não tenho medo, porque também não acredito. Eu acho que uma carta não tem como dizer o que vai acontecer ou não na minha vida. Eu particularmente tenho, porque eu meio que acredito nessas forças, então eu acho que poderia ouvir algo, né, que não seja, sei lá, bom pra mim. Então eu particularmente tenho. Já me abordaram na rua pedindo pra ler minha mão, por exemplo, pra jogar cartas, e eu não aceitei por medo. Não tenho medo. Eu assisto muito vídeos no YouTube, mas jogar nunca joguei. É legal porque algumas coisas coincidem, né? E tipo assim, tem algumas tiragens, como as meninas chamam, de algumas coisas que acontecem que tem a ver com os signos, porque alguns trabalham com astrologia junto com a tarologia, e algumas coisas mesmo se misturam. E aí passa a ter mais fundamento. Eu acho que é um meio de você descobrir, né, algumas informações que você deseja.
É uma forma até mesmo de ajuda pessoal. Tarô é carta que você está falando? Não, eu já o carta, mas nunca tirei tarô. Mas foi uma boa ideia que de repente possa até me interessar em jogar também tarô. Não é não? É, que uma coisa puxa a outra, né? Eu nunca tinha pensado. Agora, como você me perguntou, já bateu curiosidade, também vou ver alguém que joga tarô para ver como é que é. Você acha que quando você está com o tarô na mão e respondendo uma pergunta, olhando uma situação, você fica numa posição muito assim, detentora da vida alheia, o que não é verdade, né? Tarô é aquilo que pode acontecer, não é aquilo que vai acontecer, porque eu não tenho a sentença nem da minha vida que só da vida alheia. Então, isso já é um folclore de achar... E a partir disso, Adriana, nós temos também, como em todas as profissões, pessoas que se aproveitam, que muitas vezes não são estudiosos, que muitas vezes não estão aptos, daí pegam um tarô com irresponsabilidade absurda. E sai falando qualquer coisa. E sai falando qualquer coisa, induzindo as pessoas, muitas vezes destruindo vidas, porque é muito sério. Claro. Imagina se você vai colocar um tarô e um irresponsável fala, ó, seu marido tá te traindo. Tô vendo aqui, seu marido tá te traindo, hein? O que é que faz? Já chega em casa matando ele? É muito louco isso. Gente, tô brincando, mas tá? Não pode violência, não. Mas é... Fazendo o teste da bacia nele, por exemplo. Pois é muito louco isso. Exatamente, porque você fica numa posição até uma posição de detentora da vida do outro, uma posição arrogante que não é verdade. Você tá ali, o que o tarô te diz? O que pode acontecer? E o que é melhor, mas assim, às vezes é melhor você ir para lá, mas você quer ir para cá. Um direcionamento. E aí, o que você faz? Então, tá, é melhor ir para aí, mas você quer ir para lá? Qual é a melhor maneira de você ir para lá? Se aquele não é, teoricamente, não é a melhor escolha. Mas assim, quem é dono da própria vida é o sujeito, é o indivíduo, não é ninguém. Você tem ali uma gama de possibilidades. Olha, a gente vai chamar um rápido intervalo, tá? Depois do intervalo a gente vai convidar alguém para vir aqui, né? Não sei quem, vou pensar, para fazer umas perguntinhas, né? Para a gente saber um pouquinho do futuro aqui com a Adriana. Né? Como que funciona essa história? Ainda hoje, já que a gente está falando de uma forma de visão, né? O tarô é uma forma de enxergar o futuro. De você enxergar o que pode acontecer e fazer o melhor possível com aquilo. Porque às vezes tem coisas que são inevitáveis. E tem coisas que você pode mudar. No inevitável, mesmo na situação ruim, até uma situação ruim, você pode lidar da melhor ou da pior maneira. Você sempre tem uma alternativa, ainda que não seja ideal, principalmente quando a situação é ruim. Depois do intervalo eu te espero, não sai daí. Até já. Todo mundo fala que eu tenho um estilo mais romântico, né? Mas eu acho que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de tudo, todos os estilos. Então eu acho que não tem como você classificar uma pessoa em um estilo só, né? Uma mistura. Gosto muito de acessórios. Eu costumo usar muito colar delicado, brinco também. E pulseira, eu também gosto de pulseira. Coisas mais assim, básicas, delicadas. Gosto bastante de maquiagem. Eu gosto bastante de ver tutoriais no YouTube e eu uso de tudo. Eu tô cada dia comprando mais e mais. Eu tô sempre comprando maquiagem de todas as marcas para testar, então eu sou super envolvida nisso também. Eu gosto mais de tênis, eu só uso tênis completamente. E por causa do dia a dia, pelo conforto também, eu acho que é melhor para mim. Eu sou diva #divando. Voltamos aqui com o nosso Band Mulher. Gente, você já teve curiosidade para saber sobre o seu futuro, consultar uma taróloga, saber o que vem aí, né, no seu caminho? Enfim, a gente está falando que é ciência, que tem que estudar, que você tem que se preparar para isso, para colocar o tarô, né, para jogar. A forma correta de falar é jogar. Jogar tarô, tem que se preparar. Mas tem pessoas que não estudaram, que têm o dom, né? Por exemplo, uma cigana que vem com um dom. Fala pra gente, Adriana. Não sei, eu nunca tive experiência muito de perto com cigano, não. Eu não consigo te dizer isso, mas assim, eu consigo te falar a partir da minha experiência.
eu sempre tive sensibilidade. Aí eu fui estudar, estudei fora do Brasil, que foi há muitos anos atrás, nem tinha quase nada aqui. Eu fui para a França, depois eu fui para a Itália, fiquei um tempão lá, fiz 5 cursos, morei lá um tempo, aprendi bastante lá. Voltei e desde que eu voltei, a minha vida profissional é essa. Eu tenho um livro publicado também sobre o tarô, ensina o leigo a manusear. Quando você estuda cada cartinha dessa, ela tem lá uma simbologia que é proposital, um significado que tem a ver com a simbologia dela, tem umas cores que tem um significado, tudo tem significado, o número tem significado, toda a forma plástica da carta, pegar no tarô? Toda a forma plástica, ela tem uma simbologia. Por exemplo, mas tem aquela carta, quando você abre um jogo que sai, a pessoa já sabe que não é uma coisa muito boa, Adriana? Não é uma carta. Eu gosto de galera. Um jogo Posso de pegar? Pode, à vontade. Tá. O jogo, que é um jogo de uma carta, ele é um jogo que ele não me atende. Bonita essa carta, Eles são né? lindas, São lindas, olha. Isso é o tarô de Marseille, que é o que eu gosto, que é um tarô clássico francês. Tem uma carta que chama enforcado, né? Tem. É sempre ruim quando o enforcado sai? Não. Se você quiser, por exemplo, você está estudando para concurso. Por exemplo, se eu tiro uma carta aqui. Gente, qual é essa daqui? Esse é o enforcado. O enforcado! É o próprio. Você procurou por ele, não tá ele aí. Gente, não foi porque eu quis, tá? Mas não é uma carta ruim. Não é? Significa o quê? Depende da pergunta. Se você estiver estudando para passar no concurso e aparecer essa, você vai passar porque isso é vínculo. Então você está vinculado àquele negócio lá. Você passou no concurso, foi contemplada com aquilo e aí a sua vida profissional vai ficar amarrada àquilo. Mas você pode, sei lá, quebrou o pé, tem que passar 2 meses com o pé para cima, não pode botar o pé no chão. Depende, todas as cartas, elas dependem, elas vão te dar uma resposta a partir da pergunta. E você pode jogar, por exemplo, tarô para uma terceira pessoa? Você pensar na pessoa e fazer uma pergunta? Tarô é o maior fofoqueiro do circuito. Você pode falar qualquer coisa. Você pode perguntar de qualquer pessoa. Você só não pode perguntar das almas, quem já não está mais com a gente, não, é proibido. E dos animais. Somos humanos, temos a mesma energia e a gente conversa com a gente. Quanto tempo dura um jogo de tarô? Depende, em média, 1 hora. Nossa, bastante. Por quê? Né? Porque a gente consegue fazer um jogo rapidinho aqui com alguém que a gente vai Perguntas chamar? objetivas. Perguntas objetivas? Perguntas objetivas. Porque o jogo demora 1 hora, por quê? Porque eu ponho um jogo inteiro, que é um jogo que você chama de mandala, e aí a pessoa fica quieta e eu falo. E aí, a segunda metade do jogo é a hora que a pessoa vai fazer as perguntas que quer. Porque às vezes você quer perguntar do seu filho, às vezes você quer perguntar do dinheiro do seu pai, às vezes você tem outras perguntas, você não vive sozinho. Então você não tem, normalmente você tem implicações com terceiros. E às vezes você quer saber dos outros, às vezes é o seu filho, que você não sabe se vai passar de ano, aquela história. Então tem o seu e tem o dos outros. E tem que expressar verbalmente essa pergunta ou mentalmente você consegue, na hora que põe o tarô, falou? Não, mesmo que a pessoa não tenha expressado. Eu prefiro que fale. O que acontece às vezes é porque assim, quando é, por exemplo, perguntas de cunho amoroso, que você quer, assim, a pessoa tá, sei lá, tá em 2 relações, aí eu preciso saber do nome de um, do nome do outro, para não confundir o um com o outro com um. E às vezes a pessoa não quer falar o nome, aí eu dou uma determinada carta para ela olhar, ela vai pensar naquela pessoa e eu vou tirar daquela a partir da energia dela, mas eu que tiro, não é ela. Entendi. Quem vai fazer essas perguntas assim mais direcionadas, gente? Nós temos uma convidada, né? Ótimo. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Tudo bem? Quer dizer que você quer saber do seu futuro? Como é que é seu nome? Tainara. Hã? Tainara. Tainara? Isso. Você vai fazer umas perguntinhas aqui para a Adriana. Senta. Eu vou ficar aqui. Eu quero saber como funciona o tarô. Corajosa, hein, menina? Eu quero saber se eu vou ser bem-sucedida na carreira de modelo que eu iniciei agora. O jogo tá lindo.
Esse jogo é maravilhoso. É uma resposta sim. Tudo que você tem aqui é carta boa, não tem nenhuma carta ruim. Você vai se dar bem sim com a carreira de modelo, mas você vai pegar uma outra coisa a partir daí. Você não vai ficar só nisso. Sabe quando você começa aí? Você começa a vida por aí e vai direcionar para outra coisa. Mas é completamente bem sucedido isso aqui. Que bom. Só tem carta boa. Eu quero saber também se tem possibilidade de eu voltar para minha terra natal. Você tá aqui, não é? Você veio para cá para trabalhar. Pra cá, e eu quero saber se tem alguma possibilidade de eu voltar algum dia. Duvido. Só se for bem mais para frente na sua aposentadoria, só se tiver, a gente não sabe tempo, eu não consigo quantificar isso para você. Mas com esse jogo, eu acho que você saiu para não voltar. Voltar para passear, para ver a família, sim, lógico. Mas para morar, só se for alguma coisa muito mais lá para frente, por enquanto não. Tá. Você vê que outras cartas, outro colorido o jogo, veio outra coisa. Tá. E eu quero também saber se o negócio do meu marido vai dar certo. Olha só, não só vai dar certo, como assim, ele tem um negócio, mas eu acho que ele vai ter vários negócios. Acho que esse negócio começa, dá e vai... Ou tem filial, ou franquia, ou uma empresa desemboca na outra, vai abrindo, porque ele não vai ficar só com isso, não. Ai, que bom. Satisfeita? Muito satisfeita. Muito bom. Deixa eu agradecer a Adriana, deixa eu te dar um beijo, né? Corajosa, quis saber do futuro aqui para todo mundo acompanhando as respostas, né, Adriana? Quer dizer que nem pensar, duvido que ela volta para a terra dela agora, é isso? Duvido. E olha, sucesso pra você, tá? Obrigada, tá? Deixa eu te dar um beijo, Adriana, e te agradecer por você ter vindo. Eu que agradeço. Explicar um pouquinho pra gente, né, sobre a ciência do tarô, né, que tanta gente procura, tanta gente tem dúvida, tanta gente tem curiosidade, e é fato, a gente tem realmente curiosidade para saber um pouquinho do futuro, né, acho que como você mesma falou, na verdade ele não diz o que vai acontecer, ele dá diretrizes. E daí você tem um livre-arbítrio também, né? Ele diz um pouco, no caso dela, por exemplo, duvido que ela volte. Às vezes ele dá umas respostas meio certeiras, assim, não volta. Entendeu? Entendi. E aí a vida vai acontecendo e quando você se dá conta, não voltou. Já aconteceu de você ver alguma coisa muito ruim e você não querer falar pra pessoa? Não, eu falo. Fala? Tudo? Tudo. A história do Palace 2, daquele prédio que caiu, foi uma história louca. Qual? Do prédio Você agora? lembra? Não, lá atrás, lá em 1900 e bolinha. Lembra daquela história? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, aquele prédio que despencou. Sim. Na Barra. Palace 2? É. Tá. Lembra? Lembro. Que foi numa época de carnaval. Isso. E por sorte, muito pouca gente morreu porque a galera estava viajando. Você viu isso? No jogo de uma menina. É mesmo? No Mas jogo ela não estava quando aconteceu? Não, a sorte dela, ela não Graças. estava. Mas ela teve comigo assim uns 40 dias antes disso acontecer. E o jogo dela era um jogo assim, ela não ia perder a saúde e não ia perder o emprego. Todo o resto do jogo dela era perda. E aí eu achei, porque você não sabe a história do outro, né? Eu achei que ela tivesse pagando um apartamento e que ela talvez não conseguisse pagar, acontecesse alguma coisa, ou o prédio lá, a construtora ia falir, qualquer coisa assim, porque eu bati muito. Ela falou, não, o apartamento é meu, tá pago. Entendi, mas ela perdeu Eu tudo. não tenho nem resíduo, eu paguei à vista, nem financiei. Entendi. E o jogo dela, mas o jogo dela era perda, ela não ia perder a saúde e o emprego. Todo o resto, casamento, o apartamento, dinheiro, era um strike aquele jogo. E assim, uma moça ótima, super educada, uma menina elegante, assim, a impressão que dava quando ela estava comigo, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora. Entendi. Porque tudo que o tarô dizia e apontava era uma maluquice do começo ao fim. Enfim, atendi a menina, eu lembrei dela, porque a expressão dela era uma expressão de quem estava atônita, do que eu estou fazendo aqui? É porque é uma pessoa educada. Não deu 40 dias, ela volta. Ela volta. Quando eu abri a porta e vi que era ela, eu até fiz uma brincadeira. Eu falei assim, olha, eu jurava que você não voltava nunca mais aqui.
Aí ela, na porta, ela falou, eu era moradora do Palace 2. Perdi tudo. Só não perdeu o documento, fotografia, certidão, joia, dinheiro, roupa, tudo. O prédio foi abaixo. Todo o inventário da vida dessa moça foi abaixo. Por isso a estranheza do jogo que você viu. Então, essa é uma das histórias mais curiosas, né? Porque, assim, ela foi lá para saber de outra coisa. Né, que é o que eu brinquei com a Tainara. Você pergunta que horas são, o tarô responde que vai chover. Né? Então o jogo dela estava todo direcionado para uma perda e que naquele momento era uma perda que ela não conseguia dimensionar. Como você vai perder um apartamento que está pago, que você pagou, que você não tem nem resíduo, você comprou à vista? É verdade, olha. Entendeu? O prédio novo, ninguém nem usa o capial, a casa dela. É lastimável. Até hoje tem gente que não até hoje ressarcido, não é. que está sofrendo com isso, né? Adriana, muito obrigada, tá? Por ter vindo participar e esclarecer um pouquinho pra gente sobre essa ciência, né, para desvendar o futuro. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. Meninas, vamos terminar com música. Vamos lá, dançando. O Band Mulher se despede por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Beijo, até lá.